Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós vamos nos preparar, na verdade, pela graça de Deus, o Senhor, Deus, pela sua imensurável, pela sua maravilhosa graça, nós sempre estamos preparados debaixo do sangue do Senhor Jesus. E nesse sentido, pela graça de Deus, nós estamos preparados. Mas também precisamos ter essa consciência diária e falar isso para Deus agora. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aceita o meu coração. Aceita o nosso culto. Aceita os nossos pensamentos. Passamos por alguns minutinhos, não é tão rápido, mas que seja tão intenso na nossa vida, como se fosse o último culto, um último momento. Essa é a perspectiva que temos que ter, não é? E privilégio que temos de cultuar a Deus com alegria, com disposição, abertamente. Temos problemas, temos dificuldades, existem níveis de perseguições, claro que sim, mas temos aqui a liberdade, meus irmãos, de cultuarmos a Deus com alegria, com bastante alegria, com fé, com regozijo, e nem sempre estamos preparados. Então, nesse sentido, nós vamos orar, eu vou ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra, se você quiser abrir, no Salmo 33. Vamos ficar em pé? Salmo 33. Vou ler para os irmãos este salmo. Salmo 33. Nós vamos orar daqui a pouquinho, em seguida nós vamos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais. Salmo 33 diz assim: Louvor ao Criador e Preservador. Exaltai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti
esperamos. Vamos juntos ler o verso 12, bem forte o verso 12. Vamos lá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer mais uma vez, estamos aqui agradecendo pelo dia de hoje, pela semana que passamos, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos. Agora, Senhor, mais uma vez rogamos-te o teu auxílio, rogamos-te, Senhor, a tua graça, para que, preparados debaixo da tua graça, Senhor, possamos prestar o culto ao Senhor com os nossos lábios, mas mais do que os nossos lábios, do profundo do nosso ser, do profundo do nosso coração. Prepara os nossos corações. Senhor Jesus, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, que são inúmeras. Inúmeras fraquezas, Senhor, inúmeros pecados. Ó Deus amado, perdoa-nos, ó Senhor, e recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Abençoe toda a tua igreja, nesta manhã reunida, aqueles que não puderam vir, abençoe também, abençoe a equipe de louvor, e recebe os nossos cantos, ó Deus, recebe os nossos lábios, e no momento oportuno, fala aos nossos corações, na tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor edifique, ó Deus, a tua igreja, animando e encorajando, e nos exortando para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria os cânticos espirituais que a equipe de louvor nos conduzirá.
quero louvar a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti.
eu queria agradecer pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, louvando o Seu nome, meu Deus. Enquanto tantos outros países, outros lugares que não podem nem falar o Teu nome, Senhor. Te agradeço por esse privilégio, que possamos sair daqui diferente de como entramos. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 6, de 1 a 7. Atos 6. Atos, capítulo 6, de 1 a 7. Estamos falando em alguns domingos, destacando esse tema sobre liderança à luz da Bíblia, à luz na perspectiva bíblica. Então, alguns domingos estamos falando sobre isso, pegando alguns textos, no Evangelho de Marcos, fomos para Neemias, agora aqui em Atos. Claro que isso não se reduz somente para líderes, para todos nós. Para todos nós. Visando aí a eleição de diáconos que teremos logo mais, daqui a alguns domingos. Então, Atos capítulo 6 já é um texto mais específico. Observe atentamente Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? As viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelos louvores. Agora, Senhor, continua falando aos nossos corações. Fala, Senhor Deus, no nosso interior. E que, ó Senhor, o Senhor nos dê a graça de viver após, quando sairmos daqui, Senhor, viver a Tua palavra dia a dia, todos os dias, diante do Senhor pessoalmente, com as nossas famílias, na igreja coletivamente. Fala aos nossos corações. Senhor, toma a minha vida na exposição da Tua palavra e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero também cumprimentar a todos com a graça e a paz e nos parece que estamos ali gravando e cumprimentar aqueles que vão ouvir daqui a pouquinho nos seus lares, irmãos e irmãs que vão ouvir a palavra de Deus e se alimentar um pouquinho das Escrituras. Todos os crentes, sem exceção, são chamados para serem cheios
do Espírito Santo. Todos os crentes. Eu já começo a nossa mensagem com esse tom. Você foi chamado por Deus para ser cheio do Espírito Santo, pleno do Espírito Santo. Que dirá o líder? Que dirá o líder? Meus irmãos, a igreja primitiva crescia de forma espantosa. É impressionante vermos isso em Atos, no livro de Atos, o crescimento da igreja. A comunidade iniciada com 120 membros, passou a quase 3.000 pessoas. Depois, quase 5.000. Depois crescia mais e mais a multidão de crentes, multiplicando-se. Depois, nem era contabilizado mais. Os termos que são usados, crescia em número, eram fortalecidos na fé e dia a dia aumentavam em número. Isso nós observamos, vou falar rapidamente os textos. Atos 1:15, 2:41, 4:4, 5:14, 6, esse que nós lemos, 6, o verso 1, o verso 7, 9:31 e 16:5, que diz, eram fortalecidos na fé e dia a dia aumentavam em número. Portanto, meus irmãos, nós observamos isso. São expressões relatadas por Lucas, tanto qualitativamente, qualidade de crente, quanto quantitativamente, tanto qualidade quanto quantidade, é nos relatado por Lucas. Nesse sentido, meus irmãos, em primeiro lugar, a primeira lição que devemos observar aqui é à medida que a igreja cresce, é natural também crescerem as demandas. À medida que a igreja cresce, é natural também crescerem as demandas. Verso 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração. Meus irmãos, à medida que a igreja avança, logo aparecem os problemas também. Isso é normal. E houve murmuração dos helenistas, irmãos de língua grega, contra os hebreus, irmãos de língua hebraica. Por quê? E a explicação está dita aí no verso 1. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Problemas. Por causa desses problemas, dessas demandas, e aqui no contexto de Atos aparecerão também as murmurações. À medida que a igreja cresce, é natural também crescerem as dificuldades, os problemas. Meus irmãos, com relação à murmuração, não vou me ater muito nisso. Murmuração na Bíblia é pecado. Não tem como a gente dar uma ajeitadinha, não. Murmuração na palavra de Deus é pecado, nunca é a melhor opção. Não é verdade? Por duas razões, meus irmãos, chama a sua atenção. O que está por trás da murmuração é um tipo de insatisfação. O que está por trás da murmuração é um tipo de insatisfação. Você pode até colocar outras coisas mais,
Mas resumindo é isso. E é um tipo de insatisfação diretamente contra Deus. Por isso que é perigoso. Esse é o primeiro aspecto. Porque murmuração não é a melhor opção. E a segunda, meus irmãos, porque murmuração pode nos levar, ou pode levar liderados a insurgirem contra os seus líderes. Pode acontecer. A gente observa isso no Antigo Testamento. Não quer dizer que isso estivesse acontecendo nesse momento. Mas a igreja tinha problemas. O texto é claro. Multiplicando-se o número dos discípulos, da comunidade, do povo de Deus, a igreja crescendo qualitativamente, quantitativamente em números, também cresciam os problemas e nós observamos isso claramente no verso 2. Mas murmuração é pecado, devemos evitar, nunca é a melhor opção. E nesse sentido, meus irmãos, os apóstolos, atentos, com certeza, atentos e sensíveis a essa situação que houve, que ocorreu, antecipando, quem sabe, futuros problemas, não foram omissos. Esse é o ponto. Você percebe a transição do 1 para o 2. Houve os problemas. Aconteceram, a igreja cresce. Crescem os problemas, vêm as murmurações. Mas os apóstolos, sensíveis a essa situação, não foram omissos e logo agiram. Essa é a primeira lição. Essa é a primeira observação que nós devemos tirar para a nossa vida. É bênção, meus irmãos. A igreja vai crescendo em todos os aspectos. Fundamentalmente, nós devemos crescer espiritualmente falando. Claro que sim, mas é natural também que cresçam numericamente. E os problemas vêm, os problemas aparecem. Mas a segunda lição, meus irmãos, na sequência. A liderança, observando isso, convoca a comunidade, a igreja. Veja aí no verso 2. A liderança convoca a comunidade dos discípulos, apresenta a situação, indica e orienta a igreja. Tudo isso. Veja aí no verso 2. Então, à luz disso, à luz do verso 1, os 12 convocaram a igreja, a comunidade, a igreja, mesma coisa. A comunidade dos discípulos disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3, a primeira parte, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Veja aqui, não é razoável, à luz disso, crescimento qualitativo, crescimento numérico, houve a murmuração, os problemas, os 12 convocaram a comunidade, a igreja, atentos, sensíveis, e disseram, não é razoável, gente. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, aí ele vai dizer, daqui a pouco nós vamos voltar nesse versículo. Então, a segunda lição é, a liderança convoca a igreja. A liderança convoca a comunidade dos discípulos, apresenta a situação, indica e orienta a igreja. E 2 pontos importantes, meus irmãos, eu quero destacar aqui, no verso 2. Não quer dizer que o diácono não deva orar e deva se apartar da palavra de Deus. Não diz isso. Não está dizendo isso. Todos nós precisamos orar. E jamais nos apartarmos da palavra de Deus. Então, não quer dizer que o diácono não deva orar e deva se afastar da palavra de Deus. Não quer dizer isso. Mas então, o que quer dizer?
Quer dizer, meus irmãos, que os apóstolos estavam delegando. Os apóstolos estavam dividindo as funções. É simples assim. Cada membro tem a sua função específica no corpo de Cristo. Qual é a sua? Peça a Deus. Ele vai lhe mostrar. Ah, pastor, eu não tenho dom. Tem sim. Veja, eu não estou focando só no diaconato. É amplo. É isso que quer dizer. Que os apóstolos estavam delegando, dividindo as funções. Provavelmente, meus irmãos, se os apóstolos tivessem negligenciado ao ministério da palavra de Deus e ao ministério da oração, e não delegassem funções, eles teriam perdido o foco. Veja, isso é aplicável a todos nós. Se abandonarmos o ministério da oração, se deixarmos de ter ou manter comunhão com Deus e com a palavra, também vamos perdendo os referenciais, que dirá o líder. Então, se os apóstolos tivessem abandonado ou negligenciado o ministério da palavra e da oração, e não delegassem funções, eles teriam perdido o foco. E o segundo ponto que eu quero destacar: nenhum ministério é superior, ou melhor, ou inferior a outro. Pastor, eu já sei isso, ótimo, que bom, mas é para firmar no coração. Porque isso, o entendimento equivocado, o crente pode ter, de que um ministério é melhor, é superior, está em destaque. Se algumas pregações atrás, lá em Marcos, nós falamos exatamente o contrário disso. Somos vocacionados por Deus para servirmos todos nós, que dirá o líder. Não é holofote, não é querer destaque, privilégios, aplausos, elogios, não que sejam ruins, os elogios, não que sejam ruins as palavras de encorajamento, muito pelo contrário. Só que eu não posso, o líder principalmente, não pode se apoiar nisso, se estribar nisso. Nenhum ministério é superior ou melhor ou inferior a outro. Ambos os ministérios têm como alvo o quê? Glorificar a Deus, a glória do Senhor. Para você, para a minha vida. Ambos os ministérios têm como alvo servir a igreja. É apenas uma questão de chamado. É apenas uma questão de vocação. O diácono é vocacionado por Deus para desempenhar tarefas específicas na igreja, bem como presbítero, bem como pastor, e em linhas gerais, o povo de Deus. Mas a terceira aplicação, a terceira lição. Veja a sequência, né, irmãos? Eu estou dividindo para ficar melhor a compreensão do ponto de vista didático. À medida que a igreja cresce, vêm os problemas, crescem também as demandas. A liderança atenta, convoca a comunidade dos discípulos, apresenta a situação, indica e orienta a igreja. E a terceira, a igreja. A igreja, a comunidade é quem escolhe os seus líderes. A igreja, vocês. A igreja, veja aí mais uma vez no verso 3, até o 5. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, e aí ele está indicando, veja aí a ideia dos apóstolos indicando, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito e de sabedoria,
aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram essa turma toda aqui. A primeira parte do verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade. Verso 2, então os 12 convocaram a comunidade. Esse é o ponto. A igreja escolhe líderes que estarão encarregados deste serviço. Ou seja, no caso aqui, o de servir. O de servir como diáconos. Que privilégio! A escolha feita pela igreja, pela comunidade, teve 3 critérios específicos. Observe, no próprio texto. Não que nós não tenhamos que ter muitos outros, mas estes aqui são maravilhosos. Válido para a minha vida, válido para a sua. A escolha feita pela comunidade teve 3 critérios específicos. O primeiro, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Cheios de sabedoria também, viu, irmãos? Porque a sequência do versículo é exatamente isso. Veja aí, boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E cheios também de sabedoria. Esta sabedoria não é humana, é a sabedoria que vem de Deus, vem do alto. Ou seja, meus irmãos, não era para eleger qualquer pessoa. Não era para eleger no desespero, a toque de caixa, a base de pressão, apesar que demandava urgência. Claro que sim. Nós estamos observando claramente. Esse é o texto da instituição dos diáconos, meus irmãos, na igreja primitiva. Demandava urgência? Claro. A prova que não era para eleger qualquer um é que tinha que ser homens com essas qualidades espirituais. É que tinha que ser homens com esses predicativos ou com esses predicados espirituais. O que aprendemos com essa passagem? Tantas coisas, irmãos. Mas algumas delas eu queria destacar como aplicação na nossa vida. Estamos também na iminência da eleição de diáconos em nossa igreja. E em função da pandemia, essas coisas, demoramos um pouco mais, mas por essas questões da pandemia. Mas estamos na iminência. Estamos atentos. Mas o que é mais importante, meus irmãos, eu queria que você voltasse, não precisa abrir aí a Bíblia agora. Como aplicação também, com base na escolha de Matias, no capítulo 1, para preencher a vaga no ministério apostólico. O que fez a Assembleia? Que estava com 120 membros, lembra? O que fez a Assembleia? Rogaram a Deus rogaram a direção de Deus e disseram, eu vou ler Atos 1:24. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido. E isso com relação a José e Matias, ali no Atos capítulo 1. Com base neste princípio, nesta lição, e isso nós vemos em toda a Bíblia. Olha que modelo, olha o que nós precisamos fazer. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-me, Senhor, qual destes 2 tem, no caso aqui, Atos 1:24. Então a igreja, meus irmãos, é quem escolhe. Portanto, ore para que Deus mostre os futuros diáconos, isso com relação a todos, né, irmãos? E até pastor.
Vocês sabem disso. E o nosso modelo da Igreja Presbiteriana do Brasil, exatamente, meus irmãos, está aqui, ó. Qual é a base, pastor, do nosso modelo quando na classe de novos membros nós aprendemos lá atrás, da organização da IPB, sistema de governo, estava tentando lembrar essa frase. Está aqui, meus irmãos, um texto está aqui. Precisamos de líderes, precisamos de diáconos, precisamos de presbíteros, pastores. A igreja elege. Está atenta. Mas a base é orar. Senhor, mostre-nos. E lá no início também, meus irmãos, eu falei que todos os crentes, você e eu, somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo, sem exceção, sem exceção. Contudo, espera-se principalmente do líder essas características. O que é ser cheio do Espírito Santo? Só um pouquinho, irmãos, para tentar definir um pouco isso. Eu gosto muito de pensar sobre isso. E ao longo de mais ou menos 25 anos de ministério, eu estou tentando pensar sobre isso. E é claro que a gente tem uma resposta à luz da Bíblia. O que é ser cheio do Espírito Santo? Pastor, é ser pleno. Sim. Mas ao longo da experiência ministerial, por observação das Escrituras, obviamente, ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, é ser cheio de Deus. Se você pode resumir, é isso. Ser cheio do Espírito Santo não é ser perfeito, aqui nós não somos. É ser cheio, é ter um estilo de vida centralizado em Cristo. Essa é a primeira resposta. Se você quer ter essa vida, dia a dia, é um crescimento. Ninguém está prontinho. Mas se você quer ter essa vida, eu também quero, dia a dia. É ter um estilo de vida centralizado em Cristo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser revestido de Cristo. E cheio é cheio, não é pela metade. O texto diz cheio. É ser revestido de Cristo o tempo todo. É respirar isso o tempo todo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É se render diariamente às influências benéficas do Espírito Santo de Deus. Nem sempre fazemos isso. Mas esse é um alvo teu e meu, principalmente do líder. É deixar que as virtudes do Espírito Santo de Deus diariamente nos influenciem. É deixar, meus irmãos, que as virtudes do Espírito Santo orientem, dirijam a nossa vida, tomem conta do nosso ser e influenciem em tudo o nosso modo de viver. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E dia a dia, meus irmãos, dia a dia, o Espírito Santo de Deus vai nos orientando, vai nos dirigindo, vai nos tomando, vai nos influenciando, de modo que as influências benéficas, abençoadoras de Deus, por meio do Espírito Santo, vão penetrando em nosso ser, em nossa mente. E isso vai se tornando um estilo de vida. Eu respiro isso o tempo todo. Nenhum ministério é melhor do que o outro. Não existe trampolim de um ministério para outro, é uma outra aplicação. Se existe por aí, não pode ter. Não existe promoção de ministério. Ah, pastor, mas deve existir por aí. Deve, mas não pode. Tudo é uma questão
de comunhão com Deus, obviamente, chamado específico. E você precisa descobrir o seu dom. Todos foram chamados em linhas gerais. O povo de Deus já é vocacionado, já é chamado. Então você exerce o seu dom, os seus talentos lá onde você está. Há uma palavra também de encorajamento, meus irmãos. Estou encerrando. O maior chamado é servir. Lembra disso alguns domingos atrás? É servir. E o diácono é chamado por Deus a desempenhar essa tarefa honrosa. Palavra de encorajamento você, meu irmão. Os diáconos da nossa igreja. Você foi chamado por Deus. E você já tem feito isso. Para desempenhar essa tarefa honrosa. Para a glória, para a honra e glória de Deus, é claro. De servir a igreja. Mas não fique desanimado, desencorajado, porque nós precisamos dar alguma definição sobre ser cheio do Espírito Santo. E ele engloba, ser cheio do Espírito Santo, ele engloba tudo. Boa reputação, meus irmãos. Ser cheio de sabedoria. Por isso que eu destaquei uma definição à luz da palavra de Deus sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas não sinta-se desencorajado por isso, pelo contrário. É um privilégio ser chamado com essa tarefa específica de servir, de diácono. Você, 7 homens de boa reputação, 7 homens de boa reputação, é uma honra, é um privilégio. O mesmo que chama é o mesmo que vai lhe capacitar, meu irmão, a todos nós. Mas você, homem de Deus, você, diácono, você, líder, o mesmo que chama é o mesmo que vai lhe capacitar a executar as atribuições de liderança. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos esmorecidos. Muitas vezes isso acontece, infelizmente. Muitas vezes nós nos sentimos inadequados. Mas quem adequa ou não é você, não sou eu, Deus que vai nos adequando diariamente. Claro que nós temos a nossa responsabilidade de buscar a Deus, de nos alimentar, de termos essas características mais e mais evidentes, porque o crente tem. Eu sempre falo isso aqui. O crente, o Senhor Deus, pela graça do Senhor, Ele já nos presenteia, primeiro a salvação em Cristo Jesus, mas com as virtudes. Então você não diga assim, olha, Senhor, me dê aquele fruto do Espírito. Então você já tem, precisamos desenvolver. O fruto do Espírito, ali em Gálatas 5, nós temos, o crente tem. Uns precisam se desenvolver muito mais, outros menos, mas todos nós precisamos. Mas aqui é o chamado específico do diaconato. No caso aqui na igreja primitiva, 7 homens com essas tais características. O mesmo que chama é o mesmo que vai lhe capacitar a executar as atribuições do diaconato. Que Deus nos ajude a entender diariamente, é claro, mas ajude-nos a aplicar. E não, volto a dizer, não sinta-se esmorecido. Não sinta-se assim. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Olha, eu tão longe, de repente, se você está com esse sentimento assim, pastor, você deu uma definição de ser cheio do Espírito Santo, na minha opinião, eu olhando o que eu mesmo escrevi, e ao longo do meu ministério de mais ou menos 25 anos, Senhor, me ajuda a viver isso também. É forte, mas eu quero viver, é a disposição, irmãos. É a disposição, e eu te encorajo, todos aqui. Não é para olhar, ficar contemplando, ora, puxa, que legal, mas eu não sou assim. Não é isso não, irmãos. Senão ficamos só no contemplativo, olhando
e olhando muitas vezes pelo retrovisor. Por quê, pastor? Porque a gente olha no passado, olha homens, mulheres de Deus, que foram cheios do Espírito Santo, ok, amém. Mas também você foi chamado, minha irmã, meu irmão, todos os crentes em geral, para sermos cheios do Espírito Santo. Mas, especificamente com relação à liderança, seja o presbítero, seja o diácono, que é o nosso, estamos visando o diaconato, essas lições também para todos nós. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida. Não se sinta triste. Pelo contrário, revista-se diariamente em ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, e terminar. E depois vamos impetrar a bênção apostólica. Pense nas palavras, feche os seus olhinhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a aplicar a Tua palavra em nosso viver e capacita a Tua igreja, Senhor, capacita todos nós, objetivarmos este alvo, Senhor, de dia a dia, sermos cheios do Teu Santo Espírito, em todas as áreas, em todos os setores. Precisamos e dependemos do Senhor. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça, para que nesta manhã saiamos daqui diferentes e renovados com a palavra do Senhor, no desejo, na fome e sede de querer diariamente ser revestido com o Teu poder, Senhor. Ó Deus amado, abençoa a Tua igreja, e principalmente os nossos líderes, principalmente o diaconato, os presbíteros, as esposas. Ó Deus amado, fortalece a nossa igreja, fortalece os nossos diáconos, dando a eles esta luz, iluminando a sua mente, ó Pai, revigorando o seu vigor, animando, fortalecendo a nossa liderança presbiteriana de Vila Paula em especial, e a Tua igreja também, Senhor, iluminando a Tua igreja, sempre à luz da Tua palavra. E a todos nós, ajuda-nos, ó Pai, a sermos cheios do Teu Santo Espírito, assim como nós observamos estes homens aqui. Estevão é o que se destaca, porque na sequência do texto, aí mesmo, ele no sinédrio, as pessoas ficavam admirando a sabedoria deste homem. Que impressionante. E o final da vida de Estevão foi triste. Triste do ponto de vista humano, porque foi apedrejado. Este homem, considerado o primeiro mártir, foi apedrejado. Mas quando apedrejado, olhava para o Senhor. Mas quando apedrejado, abençoava os apedrejadores. Mas quando apedrejado, perdoava. Senhor, dá-nos um pouquinho a mais desta experiência, Senhor, no sentido bíblico da palavra, desta espiritualidade observada claramente em Estevão. A todos nós, que saiamos daqui diferentes e alegres e fortalecidos e edificados com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, as consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice.